Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Augusto, em nome do IES, muito agradecido pelo convite. O Augusto e eu fizemos um curso no passado, em Harvard, fizemos um curso junto e fizemos umas boas amizades aí. E dizer que é um prazer estar aqui num evento de tão alto nível. Me coube falar de incorporação de tecnologia e falar de modelo de uma nova incorporação de tecnologia. Acho que, desde quando me entendo na área de saúde, todo mundo fala que a saúde aqui no Brasil e no mundo está em crise. E a gente tem sido objeto das páginas dos principais jornais, periódicos, revistas e toda a mídia. E aí a gente fica perguntando se o nosso problema é especificamente dinheiro ou não. A gente sabe que a gente tem um problema de dinheiro. O Brasil, hoje, na América Latina, fica em 8ª posição no que tange de volume de recursos dispensados à saúde. Se for falar do serviço público, menos ainda. Mas tem um trabalho do IES mostrando aí que parte desse dinheiro está indo por rodo, né? Está indo por ralo, e a gente, na verdade, não está retornando nada disso ao paciente. E aí teve uma matéria muito interessante da Exame, onde ela diz que o vilão de tudo isso é justamente a tecnologia de alto custo, que é a grande vilã desse processo. Mas será que realmente ela é vilã? Será que toda a tecnologia não presta ou tem esse tipo de problema? Eu não acredito que é tudo assim, como o João Paulo falou, tem muita tecnologia boa. Hoje a gente tem, por exemplo, os antivirais aí, que praticamente acabou com o problema da hepatite C. É uma tecnologia muito boa. Por outro lado, também, quem teve a oportunidade de ler o livro do, acho que é Pedro Ramos, que foi lançado agora em março, e quem não leu, recomendo que leia, que é A Máfia das Próteses, a gente viu, por exemplo, que tem tecnologias como essa, por exemplo, da coluna, que virou um problema grave, né? Muito mal indicado, utilização ruim, e, enfim, muitas vezes motivada por objetivos pecuniários, essa é que é a verdade. Então, eu não digo necessariamente que o problema não está necessariamente na tecnologia, mas talvez em como a gente está incorporando essa tecnologia. Será que realmente a gente está incorporando bem? Esse quadro aqui já foi mostrado por João Paulo. Houve um período aqui no Brasil que a gente fazia um processo de incorporação basicamente acrítica. E aí houve um avanço muito bom na ANS, e com as câmeras inicialmente temporárias, depois as câmeras permanentes, com a saúde, onde começamos a fazer uma análise mais pormenorizada do nível de evidência que cada tecnologia estava propondo. E isso vem melhorando muito. Acho até que houve um marco interessante na 167, onde já determinou que tecnologias experimentais não seriam incorporadas. Houve muito avanço. Agora, será que esse avanço é suficiente? Será que a gente analisar a evidência, eficácia, segurança é suficiente? Não é importante avaliar custo? Será que não é importante avaliar um monte de outras informações? O que a gente tem visto, o João Paulo falou da ISPO, eu tive também na ISPO na semana passada, e o que se percebe de todas as agências é que, além de se fazerem estudos econômicos, além de estar evoluindo para estudos econômicos com dados de mundo real, o que está se fazendo é avançando em modelos de decisão, modelos preditivos que possam ser mais assertivos, que levem em consideração um conjunto de outros fatores que é importante no processo de decisão. Isso é que a gente entende que deve ser o caminho que vamos tomar daí em diante. Se a gente fizesse uma avaliação da sequência natural de um ATS, ela passa inicialmente pela medicina baseada em evidência, fundamental, é o ponto de partida. Sem evidência, a gente não consegue avançar. Em seguida, os estudos econômicos, seja ele de custo-efetividade, utility, custo-minimização, enfim, são necessários. Mas é interessante avançar para modelos de decisão preditivos. Os modelos de decisão que a gente ainda vê na maioria dos estudos de ATS
na ISPO e em outros eventos internacionais, ainda estão muito voltados para modelos de Markov e árvore de decisão. Quem é da área, quem milita nessa área, entende bem esses dois modelos. Mas, desde 2014, 2015, a ISPO vem estimulando o uso de modelos de ambiente multicritérios, que é o MCDA. Eu vou mostrar a experiência que a gente teve com o MCDA e já vou apresentar o modelo ao qual eu proponho, que é o modelo de RNA, ou modelo de rede neural artificial. O que é a análise de ambiente multicritério? A análise de ambiente multicritério é quando, no processo de incorporação de tecnologia, você não leva apenas a avaliação da segurança e da eficácia, mas uma série de outros elementos que a gente sabe que impacta diretamente no processo da incorporação. Eu poderia dizer, por exemplo, qualquer um desses aqui, o NNT, número necessário a tratar. Quem lida bem, quem entende, quem milita na área, sabe que número necessário a tratar é uma coisa interessante, que os pacientes, às vezes, não entendem isso. Quando o paciente se submete a uma terapia, quando o paciente se submete, seja um remédio, um medicamento, seja uma cirurgia, ele entende que aquilo ali vai resolver 100%, em contexto que vai resolver o problema dele. Errado. Errado. Em toda e qualquer terapia, você tem uma margem de paciente que vai responder e outra não. Eu falei aqui no instante dos medicamentos para hepatite C. Dando uma margem de 96% a 98%. Um nível pequeno de falha, muito pequeno. Mas, por exemplo, remédio para reduzir o colesterol. Vocês têm noção de qual é a razão de pessoas que precisam usar o medicamento para evitar um infarto? 150 para 1. É preciso que 150 pessoas tomem o medicamento para evitar um infarto ou morte. Então, esse INT é extremamente importante, assim como os outros ali, a prevalência é importante, a relevância clínica, como o Luciano Palladini já falou, existe uma série de critérios importantes. Agora, óbvio que nós não podemos nos perder do foco central. O que é o foco central do processo de ATS? É o impacto financeiro que isso vai trazer ao meu sistema versus o benefício clínico que ele vai entregar ao paciente. Óbvio que quanto mais cara, quanto maior for o impacto financeiro que vai causar dentro do sistema, maior deve ser a nossa exigência quanto ao benefício que ele vai entregar. Se ele me entrega um benefício muito alto, eu estou mais disposto a aceitar valores maiores. Mas se o impacto for pequeno, ou se o benefício for pequeno, aí a minha disposição já diminui. Então, esse é o foco central. Baseado nisso, eu tive a oportunidade, eu participei de alguns encontros da CoSaúde entre 2013, 2014 e 2015, e em março de 2015, cheguei a fazer uma apresentação, uma proposta dentro da ANS, no CoSaúde, para a gente avançar para um modelo. Curiosamente, foi muito bem acolhido, foi estimulado, e como, à época, a ISPO estimulava muito a avançarmos para modelo em MCDA, cheguei a apresentar na ISPO daquele ano, em Milão, um modelo baseado em MCDA. Só que eu estou percebendo que o mesmo que eu senti a ISPO está acontecendo agora, está diminuindo um pouco o nível de investimento em MCDA, porque o MCDA apresenta certas limitações. O modelo matemático dele não permite que você ajuste as coisas para cada critério, e isso é uma coisa que dificulta. Curiosamente, na ISPO do ano seguinte, o Stephanie, acho que a boa parte de vocês conhece, fez um encontro na ISPO de Washington, e aí eu apresentei a ideia do RNA, que é uma mudança do MCDA, onde utilizava conceito. Isso foi muito bem acolhido, mais ainda. Eu falei, bom, então a gente está no caminho certo. E aí, mudamos o modelo para MCDA para o modelo de RNA, que é rede neural artificial. É um conceito. Óbvio que rede neural artificial é uma coisa muito mais robusta. Quem não sabe, quem usa iPhone, você
fala ao iPhone e a Siri grava a sua voz e entende. Aquilo é um processo de rede neural, só que muito mais robusto do ponto de vista tecnológico. O que a gente usa aqui é um conceito. Se vocês observarem bem, ele tem uma parte central aqui que é justamente o que eu falei. De um lado, o benefício clínico, do outro lado, o impacto financeiro. Só que tem duas áreas aqui em cima e uma área aqui em cima e aqui embaixo que define o perfil de cada critério. Veja que a gente tem alguns critérios aqui em cima que a gente chama de precursores na avaliação. Então, que critérios são esses? Primeiro, sustentação legal. Será que a tecnologia proponente ela está prevista dentro das leis 9656 e seus dispositivos legais? Será que a Anvisa já aprovou a comercialização do medicamento? Se não, não pode. Aliás, exceto a fosfetanolamina, né? Essa passou temporariamente sem ter sido aprovada pela Anvisa. E, por último, foi o que eu acho que o João Paulo falou. Será que existe capilaridade, distribuição da tecnologia suficiente? Alguém falou, será que é possível incorporar um PET-CT se só tiver num estado só 2, 3 hospitais? Não é possível. Então, é preciso que tenha também uma capilaridade para que possa fazer o processo de absorção dessa tecnologia. Bom, mas vamos para o que interessa, que é a parte central. A parte central do modelo, ela mede ali, inicialmente, a assertividade. A assertividade do estudo proponente é dada neste modelo pelo nível de evidência do estudo, e aqui definido pelo Oxford Center, que é o Oxford Nível Center, que é aquele que classifica o nível de evidência. A gente tem 10 níveis de evidência. E aqui está uma coisa extremamente importante que muitos dos outros modelos não contemplam, que é o caso da doença rara. Na enorme maioria dos modelos, Markov, árvore de decisão, a doença rara fica prejudicada, porque ela não tem, às vezes, N para gerar uma evidência importante, e, por outro lado, não se considera também a baixa quantidade de utilização do paciente. Então, falar de nível, umbral de custo-efetividade em doença rara é um problema. Aqui, esse modelo, ele calibra, e aí, por isso, a ideia de um RNA. Toda vez que a prevalência aqui é doença rara, ela altera aquela pontuação do nível de evidência para ajustar essa pontuação. Já a força do desfecho, o Luciano falou na estante, o Luciano Paladino falou o seguinte: que desfecho a gente deve considerar no processo de incorporação de tecnologia? Os desfechos fortes, como a gente costuma chamar, é o desfecho sobre vida global, cura e qualidade de vida. Mas a gente sabe que nem sempre é possível medir esses desfechos. É por isso que existe o desfecho substitutos. Bom, o problema não está no desfecho. Está na capacidade do desfecho substituto ou intermediário inferir sobre o desfecho principal. É isso que é importante. Quando a gente não usa, por exemplo, uma sobrevida global numa LLC, não é porque a gente não quer usar, é porque a LLC é uma doença indolente, vai demorar muito para ser medido, o que se quer é antecipar aquele resultado. Ok, então vamos usar um desfecho intermediário, mas ele vai conseguir me predizer sobre o desfecho principal, ou seja, sobre a sobrevida global, porque é isso que eu quero. Para isso, existe um estudo de Evans que faz uma correlação de um desfecho. Então, essa ferramenta também calibra a força do desfecho. Temos também a magnitude do efeito, ou relevância do efeito. Não é relevância estatística, é relevância do benefício que é entregue. Exemplo, 2 semanas. Uma droga que traz 2 semanas para câncer de estômago e traz maior toxicidade é relevante? Eu diria que não. Mas uma droga que pode trazer, por exemplo, 5 anos ou mais de sobrevida para 25% de quem tem melanoma, melanoma estádio 4,
É relevante? Para mim, é extremamente relevante. Então, é preciso levar em consideração esse benefício que é entregue. E isso, obviamente, precisa ser calibrado pela gravidade da doença e pelos efeitos adversos que a tecnologia está propondo. Essa que é a proposta. Por outro lado, o dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro. O impacto é muito mais importante do que necessariamente custo-efetividade. Custo-efetividade nos diz muito, diz coisas importantes. Agora, será que diz tudo? Digamos que eu tenha 2 estudos para 2 drogas diferentes, onde uma mostra R$50 mil, bastante custo-efetivo, nem tanto. Outra, R$40 mil, então é mais custo-efetivo. Ok, a primeira para uma doença rara, a segunda para diabetes. A segunda me quebrou. Ela tem um nível de custo-efetividade melhor, mas a prevalência da doença é tão grande que isso vai me trazer um problema. Então, mais importante do que custo-efetividade é o impacto financeiro determinado pelo custo do tratamento e a expectativa de utilização. Custo de tratamento não é preço de droga. Lembrar que custo de tratamento tem que contemporizar, obviamente, aquilo que você também economizou, aquilo que você deixou de gastar. E a expectativa de utilização não é necessariamente a prevalência absoluta. O Dr. João Paulo mostrou muito bem a carga da doença, ou seja, a diferença entre a expectativa de quem é doente e de quem vai receber o medicamento. Existe essa diferença. Mas aqui também ele é influenciado por 2 coisas. O primeiro é a distribuição do custo. Quem milita nessa área conhece um termo chamado discount, traduzido meio erroneamente para o português como desconto ou taxa de desconto. Ou seja, isso tem muito a ver com valor presente e valor passado. Se você está investindo, por exemplo, numa prótese, num OPME, que custa R$120 mil, e ele é colocado num único procedimento, num único momento, você teve um aporte de recurso pontual. Ora, mas se eu tenho um medicamento que custa R$10 mil e eu vou utilizar durante 12 meses, eu vou gastar os mesmos 120. O que eu fiz foi uma distribuição. Existe uma orientação do Ministério da Saúde que define esse ajuste de cálculo, essa taxa de desconto. E essa ferramenta contempla isso. Por último, um threshold, que é o coeficiente máximo de impacto. Eu preciso balizar, eu preciso ter um limitador do impacto. E nada melhor do que o threshold internacional que a gente usa na grande maioria dos estudos, que é a utilização da hemodiálise. Então, esse balizador, na verdade, ele limita, ele estima para você o quanto esta tecnologia que você está avaliando vai impactar ou não dentro do seu orçamento especificamente, e não apenas no custo dela. Bom, uma vez feitas aquelas combinações de critérios todas ali, o modelo precisou fazer uma análise combinatória de todas as combinações possíveis para identificar qual era a operação matemática que melhor expressava cada critério combinado, ou seja, cada combinação de critério. Essa, obviamente, é a parte mais difícil do modelo, e não foi fácil, e precisou ser testado e retestado algumas vezes. Mas, enfim, esse é o modelo que a gente tem na prática. Como eu mostrei, essa parte é precursora. Se você não atende esses 3, você não consegue avançar. Isso é uma avaliação prática. Aqui é a parte da avaliação do benefício global. Nesse exemplo, por exemplo, a gente tem um nível de evidência 1B, um estudo de alto nível de evidência, onde a gente tem lá uma pontuação 9. Ele tem, nesta tecnologia, um desfecho intermediário, porém, com um alto nível de assertividade. Ele é forte. Isso gera uma pontuação de assertividade. A ocorrência do efeito ela é de 1 para 4, ou seja, 25% dos pacientes vão responder. O que não é tão bom, mas, enfim, já é alguma coisa.
e ele gera uma pontuação também. E aqui, a magnitude do efeito, como a gente viu, ele pode ser de irrelevante até muito relevante. Nesse exemplo dado, ele foi considerado relevante. O efeito adverso, por sua vez, utiliza uma estratégia que a ASCO está usando como valor do tratamento para terapias oncológicas, só que a ASCO usa uma estratégia de base 100 e esse modelo usa uma estratégia de base 10. Então, neste caso aqui, ele não interfere, ele diz o seguinte: toda vez que o efeito adverso ficar em mais ou menos 50% do grade 3 a 5, que é um score de gravidade, com a tecnologia que está sendo comparada, a gravidade não altera a relevância, a magnitude do efeito. Bom, dessa forma, a gente consegue uma pontuação do benefício, e aí vamos para o tratamento. O custo do tratamento em um ano, R$6.000, baratinho, hein? Hoje é difícil, uma tecnologia está custando só isso no ano. Mas pode ser exatamente também o que ela economizou. Pode ser que o preço seja maior, mas se ela economizou em alguma coisa, reduz, isso é importante. Bom, a expectativa de utilização para uma carteira de 100 mil aqui é muito alta, 600 pacientes, e nosso threshold é em 32. A distribuição do custo ficou em 12 meses, o que dá um impacto muito grande para aquele cenário, para aquela apresentação, para aquele contexto, né? Pois bem, o modelo, então, Express, ele sintetiza, ele faz uma síntese de todo esse processo que a gente viu. Então, a gente está analisando uma tecnologia que é muito assertiva, dá para acreditar, dá para apostar recurso nela, porque ela é muito assertiva. É possível identificar um efeito razoável, ele não é tão grande, mas é razoável, e um benefício global de médio a bom, né? Pois bem, mas o impacto que ele causou aqui é muito grande, porque em 100 mil vidas, você fazer um impacto de 3.600.000 é muito, dá em média R$300.000 ao mês, e, na realidade, gera um impacto extremo. E a ferramenta, ou o modelo, aponta para sugerindo um processo de não incorporar. Aqui ela recomenda incorporar, sugere incorporar, o amarelinho é prosseguir no processo de avaliação, aqui sugere não incorporar e recomenda não incorporar. Pois bem, algumas tecnologias, às vezes, ficam no centro, amarelo, onde existe equilíbrio entre as forças econômicas e o benefício. Quando o ponteiro aponta para o amarelo, ou seja, aponta para o equilíbrio dessas forças, a gente pode usar os critérios apoiadores. Esses critérios apoiadores, eles não decidem o processo de incorporação de tecnologia, mas eles podem nos apoiar, eles podem nos ajudar a sair daquela enrascada que a gente teve ali. E quais critérios seriam esses? Um é a posição da tecnologia. Há tecnologias que elas são exclusivas. Você não tem nenhuma terapia digna, disponível para uma patologia, e aparece uma tecnologia aí salvando vidas, criando uma expectativa de vida para essas pessoas. Isso é importante, isso pontua positivamente. Entretanto, tem outras que elas são inclusivas ou associativas. Quando ela é inclusiva ou associativa, você já está tratando com uma dose de um medicamento, ela incorpora um outro, e isso tende ainda a aumentar muito mais os custos. Então, isso favorece contra. Ele pontua negativamente. Mas temos ainda a curva de aprendizado, a infraestrutura e densidade tecnológica, ou seja, quando você tem um novo equipamento de alta densidade, você precisa de um recurso muito grande, logística muito grande, isso é um problema. Mas se a tecnologia é simples, ótimo, isso ajuda o processo de incorporação. E pode parecer meio clichê essas questões de implicações ecológicas e éticas, mas não é. Eu vou dar um exemplo de implicação ecológica aqui que mudou e mudou muito. Foi muito importante no cenário da saúde. Antes do acelerador linear, quem lembra,
os aparelhos de radioterapia usavam um insumo radioterápico. E não era tão raro assim a gente ver as notícias de jornais de acidente com isso. Eu me lembro do acidente do Césio, em Brasília. Aqui no Rio de Janeiro teve um acidente, se não me engano, eu não me lembro qual foi a substância, mas teve um acidente. E o que o acelerador linear fez? Acabou. Não existe mais problema com isso. Por quê? Porque o acelerador linear ele não tem insumo radioativo. Ele gera radiação quando você vai fazer o tratamento, o que é importante. Então, às vezes, a gente pensa que essas coisas não impactam, mas impactam. Implicações éticas, idem. Ora, se eu tivesse, por exemplo, hoje, um OPME que substituísse o coração e não precisasse de transplante, ou qualquer outro órgão, olha quanta implicação ética eu já deixei aí pelo caminho. Sangue. No hospital que eu trabalho, tem um problema com uma certa religião que não aceita sangue, e o pior é que tem um cirurgião de tórax lá, e parece que todo mundo drena para ele, é um problema dentro do hospital. Imagine se eu tivesse um insumo que substituísse. Então, isso pode não definir o processo de incorporação de tecnologia, mas apoia, ajuda a gente a sair desse contexto. Bem, mas o que é importante é o seguinte, seja esse modelo bom ou ruim, ou outro modelo, isso não importa, gente. O que a gente precisa é avançar no processo de incorporação. A gente precisa entrar em modelos mais assertivos, modelos preditivos que possam nos guiar a tomar melhores decisões. Então, a ideia desse modelo me parece interessante porque, primeiro, ele é muito abrangente, ele contempla diversos critérios que hoje não são levados em consideração. Uma coisa muito interessante é que ele evita a influência da assimetria do conhecimento. Eu já tive, por exemplo, em reuniões do COSAúde, em reuniões de MCDA, e, às vezes, equipes que têm um maior conhecimento acabam desviando ou inclinando a decisão por causa desse poder maior do que o outro par que está defendendo também uma posição, às vezes, contrária. Uma outra questão importante é que ele atende grande parte das avaliações, mas não atende tudo, obviamente. E ele pode ser ajustado para adequar as relações entre os critérios. Essa que é a ideia do RNA. Você pode calibrar ele. Como você pode calibrar expectativa de utilização, você pode avaliar cenário. Para a indústria, por exemplo, importante para avaliar em que nível de cenário e o custo que a sua tecnologia está entrando no mercado, isso é muito importante. Bom, mas, enfim, o que eu queria deixar mais de mensagem não é nem necessariamente o modelo que aqui está proposto. O que eu queria deixar de mensagem é que a gente está fazendo um processo de incorporação que hoje evoluiu muito em relação ao que a gente já fez, mas que não está sendo o suficiente. Precisamos avançar mais, precisamos de modelos mais assertivos para incorporar melhor. Eu vejo que não dá para continuar fazendo avaliação apenas de segurança e eficácia. É preciso abranger novos critérios. Se esses que estão ali, mas critérios que impactam, sim, no processo da incorporação de tecnologia, precisam ser incluídos. Óbvio que ele precisa ser transparente, equilibrar todas essas forças. Agora, não tenham uma expectativa de que uma ferramenta esta ou outra qualquer vai resolver todos os nossos problemas. O processo de ATS ele é extremamente complexo e nenhuma ferramenta vai conseguir, num conjunto de cálculos, chegar a encontrar a posição final, incorpore ou não incorpore, para todas as situações. Isso não vai ocorrer. Inclusive, a proposta dessa ferramenta não é também isso, chegar lá para a ANS, para a Conitec, ou quem quer que seja, apresentar um modelo que você imputa dados e diga incorpore ou não incorpore. Mas é para dar transparência, enxergar num ambiente onde você tenha multicritérios o impacto que aquilo vai lhe trazer, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista econômico, inclusive permitindo criar cenários ao mudar algumas coisas. Então,
A ideia e a proposta dessa ferramenta é que a gente possa construir um cenário de incorporação mais assertivo. Obrigado.